Pessoal, o tema da nossa palestra hoje aqui é Torne-se um líder Jedi. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E aí, me apresentando, sou Daniel, trabalho no PagSeguro e lidero lá uma frente de serviços financeiros. E aí, galera, tudo bem? De novo, tá todo mundo com sono, né? Tem que fazer de nem de manhã na apresentação? Beleza. Comeram, tomaram café não, né? É isso? Bom, galera, eu sou um dos fundadores da K21 e tenho trabalhado com consultoria já há uns bons anos. Comecei a trabalhar com ágil em 2003. Então, acho que foi engraçado porque, apesar de dev de formação, acabei indo parar no papel de gestor um belo dia. E aí é engraçado porque ninguém te ensina essas coisas, né? Tipo, cai no colo um dia. Um dia você era um bom técnico e agora virou um bom gestor. Não, né? Só que... Então, a ideia é trazer umas provocações, umas coisas que a gente aprendeu na vida com isso daí, assuntos que a gente tem que dar uma olhada, digamos assim. Vamos lá, vamos começar. Então, um pouco do porquê que a gente está aqui hoje, né? E qual a expectativa. Então, tentar fazer uma provocação para vocês. Por que vocês vieram aqui? Por que vocês escolheram estar nessa sala hoje? Porque não tinha palestra melhor no horário. Entendi. Tá. Essa é uma. Isso, ok. Fica o feedback aí para a galera do programa, que por acaso fui eu. Mas beleza. Obrigado Vocês pelo vieram feedback. para ouvir as piadas sem graças do CFC, né? Isso. É? E aí, por que vocês estão aqui? O que você espera ouvir quando você fala desse assunto? Qual é a expectativa? Vai, fala. Alguém, pelo amor de Deus. Isso. Gostei, Porra, achei que você ia falar líder, não gestor. Parabéns, cara. O que já fala um pouco sobre a liderança do seu chefe, né? Porque você pode falar isso na frente dele. Vai. Como ser um bom líder. Boa. Seja lá o que isso for, né? Esperava que ele falasse líder, não gestor, né? Mas beleza. Obrigado, Sônia. Valeu Acho pela que amizade. Depois daqueles R$50 estão garantidos. E aí? Puta, se você falar que eu sou Yoda, é sacanagem. O tamanho é parecido. É, eu sei. Ficou com medo. Eu entendi. Vamos lá. Boa. Mais uma. Pra Só fechar. mais uma pra gente fechar. Que não seja Aqui, combinada. aqui. Boa. Eu também gosto. Deu trabalho. Vamos lá. Então aqui, quem aqui é líder? Vamos, eu tô olhando, como a gente está aqui de cima olhando todo mundo, dá mais ou menos uns 40%, 50% da plateia. Beleza. Quem aqui é gestor? Não tem problema, eu de dizer que não, gente. Bem, tá bom. É a mesma coisa? Não? Alguém cita uma diferença, mas só uma. Ninguém? Sim. Boa. Gustavo ia falar? Boa. Então, tentando trazer aqui, a Júlia trouxe uma coisa do líder situacional, e aí eu acho que bem complementada, que às vezes você está, na verdade, na função de gestor. Então você tem burocratas, tem coisas que cabem ao gestor, não caberia à liderança. Boa. O que saiu lá do Danilo? Vamos lá, Danilo, fala aí. Beleza. Boa. Agora eu tenho uma Peraí que boa. surgiu mais uma, boa. não vou poder cortar. Manda aí. Interessante. Todo Sim. gestor tem que ser um líder, ou deveria ser, mas A nem última, todo líder deveria combinado? ser gestor. Boa. Manda aí. Boa. Vamos por aí. Boa. Vamos embarcar por aí. Boa. Então tá. Então o que vamos falar hoje aqui? Ainda bem que deu certo, né? É sempre uma aposta.
que todo mundo concorda que não necessariamente serão a mesma coisa, né? Mas uma outra provocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: seria interessante que todo mundo tivesse levantado a mão, porque afinal de contas todo mundo é líder aqui, entendeu? Todo mundo toma uma decisão, ao menos sobre a sua vida, ou ao menos sobre delegar para que alguém tome sobre a sua vida, mas ao final do dia todo mundo é líder, entendeu? Pelo menos sobre as suas ações você está liderando. Então, deixando um dever de casa aí para alguns, quem não conhece ainda, por exemplo, a capa do livro do David Anderson, lá de Kanban, uma das coisas que está na capa do livro dele são 6 exemplos de liderança. Só que só tem umas 4 ou 5 pessoas na capa, entendeu? Mas tem 6 exemplos de liderança. E aí vou fazer spoiler para quem não conhece, pode? Sobre a capa. Um dos atos de liderança está ali, uma pessoa na capa dizendo assim, eu estou ocupado demais. E o outro está dizendo, não, eu estou livre. São atos de liderança. Botar a verdade, falar a verdade, é um baita ato de liderança. Mas as pessoas às vezes têm medo, né? Em alguns lugares, por aí. Empresas da Suíça, só acontece na Suíça, não acontece no Brasil, de falar a verdade. Já viram isso por aí? Dizer, não, tem um problema aqui, vamos falar sobre o problema? Porra, é um puta ato de liderança. Mas nem todo mundo faz, né? Pois é, mas a provocação final é essa, né? Pelo menos uma vez por dia você tem que tomar uma decisão aí e ser líder. Então, qual seria o comportamento de um não líder? Um bom comportamento, por exemplo, é o comportamento do medo, né? O medo é um comportamento de não liderança. Tem os seus porquês. Não vamos dizer que tipo sincericídio e coisas do tipo devem ser cometidas, né? Mas é um comportamento de medo ou de esconder o jogo ou de cover your ass, para não falar em português. Né? Em inglês dá a impressão que... Claro, justo. Perfeito, perfeito. Vai daí. Um pouco do que a gente vai querer abordar aqui, né? Ninguém está chegando aqui e falando, cara, é uma receita de bolo, segue o passo a passo, vai dar certo. É muito de várias provocações e discussões que a gente tem, a gente troca ideia pra cacete. Pra ser sincero, a gente tinha colocado, tipo, 10 passos. A gente falou, não, para que não são passos. Vamos colocar dimensões, vamos colocar coisas que a gente tem que estar olhando, porque, de fato, são agrupamentos que a gente foi criando para, tipo, cara, a gente tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção naquilo. E posso ser sincero, nenhum dos dois que está aqui na frente é expert em nenhuma dessas duas coisas. Durante a palestra aí, a gente vai falar algumas cagadas que a gente já fez, algumas coisas que a gente já fez, porque, cara, seres humanos, né? Não é porque você está no papel de liderança que você vai saber tudo, ler sobre tudo, vai te tornar um baita líder. Talvez te torne um baita expert, doutor nesse assunto, mas isso não quer dizer nada. E, aliás, essa é uma das grandes diferenças que a gente quer trazer em relação, por exemplo, aos treinamentos de liderança tradicionais aqui, que as pessoas, ou palestras, que normalmente é aquele ferramental enorme e que, cara, agora usa aí que você vai ser um baita líder. E porque você usou todas as ferramentas de liderança, você vai ser um baita líder? Não necessariamente, né? Então a gente vai trazer muito, falar sobre cultura, sobre mindset aqui, tá? Claro que a gente é nesse sentido. Ferramentas. E uma outra coisa que a gente tinha colocado no slide, ficou pesado, a gente tirou fora, mas é tentar trazer um pouco assim. Cara, a gente se considera padawan ainda, entendeu? É um lance de... Hashtag somos todos. É um lance de... Isso aqui é experimentação na veia, todos os dias. A gente erra, a gente acerta e tenta replicar aquilo que está dando certo. Bora, então. Então aí fica primeiro questionamento. Ambientes evolutivos dependem de seus líderes? Quem acredita que sim? Ninguém? Só um. Não, tem. 2, agora, 3, nada como um estímulo. 4. Né? O time do Daniel acredita. Manter aqui, pelo menos. A gente vai trazer um pouco de número para reforçar isso, mas sim, dependem dos seus líderes. Então, sei lá, pesquisa, 30% dos funcionários, olha que palavra não muito legal, né? Concordam que seus gestores, quando envolvem eles, né, eles têm as suas metas atingidas. Então, eles se comprometem mais com aquilo que eles estão fazendo. Então, 3,6 vezes
eles estão mais comprometidos ou engajados com o que eles estão fazendo quando seus gestores os envolvem. Mas olha que maluquice. Só 20% ali em cima. Peraí, o CFC. Oh, desculpa. A liderança. Isso. Sim, de atitude, não cargo. A grande provocação que a gente quer trazer aqui é o quê, né? E esse é um tema que é trap, que é uma armadilha. A maior parte das pessoas, quando você fala de liderança, elas enxergam o que como liderança? A gestão. E essa é a grande armadilha. E aí, a gente trazendo os números, olhando para a gestão, e aí obrigado pelo comentário, por exemplo, você começa a ter coisas muito estranhas, do tipo, só 20% dos funcionários acham que a performance deles está sendo gerenciada, gerida, de uma forma que ajuda eles a, cara, serem melhores, tenham uma performance incrível. Não é muito louco isso? Porque não é muito comum também? Acho que se a gente olhar nas nossas organizações, não é muito diferente disso. A gente sempre tem alguém que acha que o chefe está mandando mal. Isso é a coisa mais normal de se ouvir nas organizações. E aí a gente associa esse cara a ser o líder. Todo mundo tem alguma reclamação para fazer do seu chefe. Todo mundo sempre fala. Isso é aquele papo de boteco, de corredor, enfim. E aí? Eu acho, o que mais me chamou a atenção nesse estudo que a gente deu uma lida é isso aqui, né? Olha só o quanto a relação entre receber um feedback, e aí uma outra coisa que também a gente vem experimentando e mudando isso, é esperar o feedback de uma única pessoa. Na verdade, você tem que esperar o feedback de todas as pessoas que trabalham com você, dos seus parceiros, de todo mundo que interage com você, né? Não é uma responsabilidade de um líder ou de um gestor tão somente dele, né? Mas a relação que existe entre receber feedback e a frequência do feedback, o quanto isso está diretamente atrelado ao seu engajamento. Então, maior frequência de feedback e as expectativas ali sendo atingidas, melhora significativamente a sua performance. Então, quando a gente fala sobre isso, fala. Boa. A gente todo tirou mundo a falou foto para mim que não dá original para ver. do artigo e ficou claro aqui. Posso tentar resumir aqui, de uma outra forma, a gente vai compartilhar os slides, tá? Mas tentando resumir de uma outra forma, vamos trazer aqui para a gente, porque o dado está ali, né? O dado de pesquisa. Vamos trazer aqui para a gente. Quem aqui recebe feedback anual? Não, uma vez por ano eu sento lá com o gestor para receber feedback. Dá mais ou menos metade ou um pouquinho mais da sala. Levantou a mão. Tipo, eu tenho a sessão formal de feedback. Quem aqui já está trabalhando, agora eu vou para o outro extremo, tá? Pelo menos uma vez ao mês. Acho que pode ser mais frequente. Mas pelo menos uma vez ao mês rola uma sessão de feedback, ou então um feedback on demand. Também está nesse jogo. 30%, talvez. Talvez nem isso tudo. Cara, a gente não fala de melhoria contínua, a gente está no evento sobre agilidade, né? A gente não fala de melhoria contínua? Qual é a melhor forma de fazer melhoria contínua? É meio retórica essa pergunta, né? Estocando feedback uma vez ao ano? Até porque você só vai lembrar do que está acontecendo no último mês. Vamos reavaliar o ano só uma vez. E aí a gente começa a criar, na verdade, comportamentos que são anti-liderança em todos os níveis. Repara só no gestor. Porque o que vai acontecer é que esse funcionário ele vai aprender a hackear o jogo, né? Quando você faz o feedback anual. Você acha que ele vai falar aquela bola que está quicando? Por favor. Exato. Concordo. A gente está criando um sistema perverso quando a gente faz exatamente o contrário, né? Porque você não vai ter atos de liderança em todos os níveis, você vai estar escondendo as pessoas de falarem sobre os problemas. E, aliás, o que vai estar acontecendo? Você acha que alguém vai falar... Por exemplo, o Daniel aqui tem uma meta, que eu sou funcionário dele e eu preciso bater a meta dele, né? Porque, enfim, senão vai vir feedback para mim. A meta é nossa.
E aí, imagina se eu vejo um problema que vai acontecer, tá um mês de chegar aí a meta, né, de chegar ali o momento, eu não vou falar para ele? Não vou aparecer para caramba para ele? Agora, se eu tô vendo um problema que tá com outro time, outra pessoa, que é de outro, não tem a ver com a minha meta, isso vai aparecer no meu feedback? Eu preciso gritar? Eu estou criando um ambiente de liderança? Esse problema é dele. Então, aí é muito da discussão aqui que a gente quer propor é essa. Não é esse ambiente perverso que a gente quer. E como chegar, sei lá, né? Exato. Trabalhar para a construção disso. E para valores diferentes, né? Aqui essa imagem mostra bem. Sair simplesmente olhar para o meu salário, a minha satisfação, meu, olhando muito para o indivíduo, e ir para um futuro e que tem a ver com o meu propósito, que é mais coletivo, certo? O propósito está ligado a outras pessoas. Você não vai chegar no seu propósito sozinho. O seu desenvolvimento, a sua carreira, o seu coaching, mas e de verdade, acho que dá para ir até para o nós também. Eu acho que antes ainda seria uma evolução além daquela dali, se eu realmente começar a cuidar do time. Ainda tem um passo a mais ali. Não está nesse artigo, mas eu acredito quem valoriza de verdade assim, um ambiente saudável? E aí agora a segunda provocação. Quem vivencia um ambiente saudável? Já ficou menos. Então, não sei, vocês, partilhando um pouco aqui de história, hoje eu não troco proposta somente grana. Grana não é mais um driver e eu estou naquela segunda coluna ali, nesse sentido. Eu busco o propósito, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. O driver grana atendeu minhas necessidades básicas, ok. E grana é uma outra pesquisa interessante que não está aqui na apresentação. Grana não é mais fator de motivação. A ausência de grana é fator de desmotivação. Então, se você tem suas necessidades atendidas, e aí cada um tem as suas, beleza, você não olha mais para a grana. Grana não é um problema. Acho que são 2 artigos bem legais e fica ali para Vale muito a pena. A Gallup é uma empresa gigante aí nesse sentido. Acho que a primeira dimensão é essa, reconhecer o ambiente em que estamos, entender esse cenário que está no mundo, que o mundo inclusive está mudando, os valores, as coisas, as pessoas estão lidando, entender aquilo ali. Então as pesquisas ficam como referência para começar. Só compartilhar vamos chamar, sei lá, uma dimensão. A vida inteira, eu me dei conta agora, né? Quase a vida inteira, as coisas que eu fazia na minha vida dependiam de mim. Então, se eu estava na escola, queria tirar uma boa nota, estava nota ruim, quero melhorar a nota, dependia de mim fazer o esforço de abrir mão, de fazer outras coisas, senta, estuda e tira a boa nota. Quero passar num concurso, senta, estuda, tira a boa nota, passa no concurso. Dependia só de mim. Hoje, para eu entregar valor na minha empresa, na minha organização, não depende mais de mim. Isso é terrível. Não, eu sozinha não entrego valor. Eu sozinha não entrego valor que compatível com o salário que a organização me paga. Eu tenho que entregar um valor, eu dependo de pessoas. Eu dependo de motivar pessoas, eu dependo da equipe para entregar. Nenhum de nós entrega sozinho. Cara, isso é assustador. É isso aí. Então a ideia é falar como você, como líder, é importante nessa engrenagem, entendeu? Nesse contexto. Porque você também é importante como líder. Ter uma liderança é importante. Então é um pouco do que a gente quer trazer aqui. Nós fomos projetados para seguir um líder. Talvez um exemplo? Daqui a alguns anos não sejamos mais, alguns milhões de anos, mas desde a nossa construção como ser humano, a gente foi projetado para seguir um líder. Tem um exemplo bom aí, tem um bom exemplo aí para aparecer. Tem uma fonte antes, desse exemplo. O subliminar ele fala sobre 95% do que a gente faz é de forma inconsciente. Quer ver como é que é inconsciente? Posso trazer um exemplo? Lá, quando você era criança, aconteceu um negócio que botou uma coisa aí no seu inconsciente hoje. A gente faz treinamento, né? Eu dou muita aula, faço muito treinamento. E aí, cara, que coisa mais louca do que trabalhar com adultos. E aí um adulto, no meio do treinamento, virar para você, CFC, posso ir ao banheiro? Eu vou dizer o quê pro cara? Não,
Pô, você está dando spoiler. É absolutamente inconsciente, né? É o quê? She-coaching? Você comando e controle na veia? Cara, eu ouvi essa daqui, nem estava na apresentação, eu ouvi essa aqui semana passada de uma menina que trabalha lá com a gente, ela lançou. Esse slide tá tipo She-coaching, né? She-coaching achei sensacional. A gente pedia pra tia para ir ao banheiro. Somos todos fordistas aqui, né? Nossa educação está formando fordistas. A gente pedia pra tia para ir pro banheiro. Tem gente que carregou esse comportamento até hoje. A gente acredita que liderança e chefia são a mesma coisa. A maioria de nós ainda acredita, no fundo, no inconsciente, que liderança é a sua chefia. Então, olha para o chefe, se o chefe deixar, beleza. Se o chefe vier... Tanto é que a palavra feedback cresce porque feedback do meu gestor é feedback. Ou chegou o momento da avaliação 360, que poderia ser a avaliação do time, que é uma baita oportunidade de liderança. É momento de feedback também. Você não elogia nada do que acontece, é só descer o cacete nos outros. Não faz sentido. Aí a provocação é a linha, né? Na verdade, a gente foi projetado para seguir um líder, é essa trajetória mesmo. Então, se a gente olha no mundo animal, existe o papel de liderança. A nossa evolução toda foi seguindo uma liderança. Ninguém falou de gestor, a gente falou de seguir liderança, ok? A liderança na natureza se impunha pela força, pela aptidão física, por uma série de coisas. E hoje, a gente está mudando esse mindset desde a concepção do nosso neocórtex. A gente começou a construir pensamento, uma série de coisas, mas por que 95% do que a gente processa é de forma subliminar, sem a que a gente processe ou pense? Porque a gente não tem a habilidade de processar tudo o que acontece. Então, fica a dica de ler o livro, ele traz uma série de estudos, mas se a gente fosse processar o que a gente enxerga por dia, a gente não faria mais nada da vida. A gente só ficaria processando imagem. E tome referência nerd, né? Vocês acharam que o nome era Jedi à toa. Não, né? Tome mais uma referência nerd aí da gente. Sobre então, assim, dado que a gente foi projetado para seguir um líder, né? Quais são os problemas que a ausência de liderança pode trazer para a gente? Pode pensar em anarquia, por exemplo. O que aparece? Caos. O que mais? Imobilidade. Boa. Falta de direção. O que mais? Sem foco. Falta de foco. A gente está indo muito na linha de direção, foco. É interessante, olha como funciona o nosso pensamento, porque esse é um dos maiores medos, né? Quando a gente não tem uma questão de liderança. Chega numa empresa tradicional e fala assim, galera, vamos trabalhar de forma auto-organizada? Motivação, boa. Quando você chega numa empresa tradicional e traz essa ideia, vamos trabalhar de forma auto-organizada, ou seja, deixa a galera se liderar, o seu inconsciente vai bater o quê na cabeça? Ué, mas não vai ter chefe? Bagunça. Não vai ter chefe? Vocês já viram como tem um monte de gente no mercado, em outras empresas, né, na que você trabalha não, que trabalha auto-organização como se fosse anarquia? Já viram isso acontecer? Tem muitas chefias aqui que quando olham para isso, e até muitos funcionários, quem vai mandar? E quem que vai mandar? O que a gente vai fazer? Ou então, tem muitas chefias que vestem a coisa da liderança, né, mas meio por fora. Porque na hora que do vamos ver, é a famosa frase que eu ouvi uma vez e eu nunca esqueci. Ô time, vocês estão muito bagunçados aí, deixa eu auto-organizar vocês. Na nossa linha aqui, né, de ideias, problemas, dispersão, confusão, medo, insegurança, frustração e oportunismo. E outros. Tem uma série de comportamentos ou coisas ruins que vão acontecer com a ausência de liderança. Mas isso implica, então, que liderança tem que estar presente em tudo? Não. É um pouco do que a gente também quer discutir aqui e propor. Não tem que estar presente em tudo, em todas as discussões, e não faz sentido isso. Mas a ausência de liderança gera uma dessas situações e a gente aqui compartilhou outras. Mas então vocês estão falando de novo de gestor e liderança. Vocês estão percebendo que a gente está, de propósito, misturando?
Porque vai estar misturado no dia a dia de vocês também, isso. Talvez você, enquanto gestor, o seu papel seja fomentar um líder dentro do seu time, para evitar aquilo ali. Ou talvez seja você assumir o papel de líder dentro desse time para formar alguém que fique ali no seu dia a dia. Não tem a fórmula mágica aqui, certo? Mas se ninguém estiver fazendo o papel de liderança, danou-se. Azé do caldo. Então tá, então a gente precisa de um líder, beleza? Na construção do pensamento aqui. Mas ele tem que ser o quê? Ele tem que ser reconhecido como líder. Por quê? Porque não vai funcionar a imposição mais. Né? Então aquele cara que chegou lá, esse é o seu novo gerente, e não gera nenhuma conexão com as pessoas, não gera nenhuma relação, não constrói, né? Para que as coisas aconteçam, o que você vai enxergar esse cara? Você não vai enxergar esse cara como seu líder. Você vai enxergar esse cara como seu gestor. Mais um exemplo de mercado aí. Estava numa empresa, e aí um cara que era analista até o dia anterior, na sexta-feira anterior, virou gestor, promovido a coordenador. E aí o primeiro passo dele como coordenador foi subir num palanquinho, não é bem palanquinho, né? Mas ele chegou na frente da galera. Galera, senta aí. Todo mundo já sabendo que ele tinha virado coordenador. Negócio seguinte. Agora, finalmente, eu vou poder mudar as merda toda que a gente fazia. Porque vocês estavam fazendo tudo errado. Tipo, qual foi o demônio que baixou no cara de um final de semana? Que cara fez o cara... O cara que era um líder do time, era um que batalhava pelo time, qual foi o primeiro ato de gestão dele? Deixar de ser líder, né? Faz uma cagada dessa, ele já matou todo mundo. Uma outra boa. Fala aí. Eu acho que pode ser. Dependendo da cultura da empresa, sem dúvida. Mas o desafio é dele estar preparado para essa situação. Eu vou falar um pouco da minha trajetória no PagSeguro, onde eu trabalho hoje. E tem pessoas aqui para confirmar, que é engraçado. O dia que eu cheguei, foi o dia que eles foram informados que eu estava chegando. Então eu cheguei, estava lá um notebook na mesa, a galera, mas o que é isso aí? Não, o coordenador de vocês está chegando aí, hoje. O coordenador da história não era ele, tá? Só para deixar claro. Aí adivinha só como é que foi a recepção do rolê, né? Eu cheguei, sentei, a galera não falava comigo, não olhava na minha cara, não trocava ideia. Porque, cara, quem é esse cara que está vindo? Vocês nem falaram nada, nem apresentou nada, nem disse que ia ter um cara aqui. Então, desafios surgiram, milhares deles. E eu acho que é muito... Você está preparado ou não? E se você não está, como é que você vai buscar? Porque, obviamente, eu não estava preparado para todas as perguntas, todos os desafios que foram colocados ali. Então, como é que você vai buscar? Como é que você vai atualizar? Para poder, sim, mostrar que, de fato, tem uma importância, uma relevância no que eu queria fazer. E que se não tivesse, sem problema nenhum, eu ia fazer outra coisa. Porque se ali já tivesse uma liderança estabelecida e que fosse tocar liderar o time, né, conduzir o time para uma série de coisas, ótimo. Não necessariamente teria que ser eu ali, entendeu? Vamos lá. Então tá. A gente colocou algumas palavrinhas ali, né, de confiante, inspirador. Eu particularmente gosto muito dessa e é a minha predileta. Para mim, um líder tem que ser inspirador. Então, eu tenho, e aí ele nem está aqui, então eu posso falar, mas o meu líder me inspira, com várias atitudes dele. E as que ele não me inspira, eu vou lá e falo para ele, cara, tá mandando mal nisso aqui. Porque eu acho que é essa relação que ela tem que ser construída. A relação de poder chegar para ele e falar, cara, isso aqui não tá legal não. Você precisa melhorar essa competência sua. Você manda mal nisso. Ou então, você mandou mal naquele dia. Mas é o lance de construir essa relação. E aí, para mim, inspirador é a palavra que te move, que te aspira a fazer algo a mais, entendeu? O legal é que você ser todas aquelas palavrinhas é muito fácil de falar, né? Vai lá, senta e faz. Senta e faz. Você lê o manual de liderança, vai fazer qualquer treinamento de liderança, a galera vou fazer. Vai lá, senta agora no dia a dia, na sua empresa. E de novo, estamos falando de liderança, não estamos falando de chefia, de gestão. Não é trivial. Uma das primeiras coisas que pode te ajudar para guiar seus passos tem a ver com isso aqui. Conectando aqui os assuntos. Tem um monte de características que eu quero ter.
Beleza, mas quais as que você vai tentar desenvolver primeiro em você mesmo? O que você quer? A primeira coisa que você tem que ter claro é qual é a sua missão como líder. E ela é muito contextual, certo? Completamente contextual. Se você hoje está num papel de liderança, por exemplo, dentro do seu time, trabalhando num ambiente, é um tipo. Se você é diretor de uma empresa, a sua missão de liderança ela vai mudar. Ela é sempre contextual. Não dá para achar que uma é bonita e outra é feia. Isso é um erro muito comum que a gente comete, né? Porra, a missão do cara é feia, né? Nossa, olha só, é isso ou aquilo. Não, é contextual, faz parte. A gente aqui trouxe a nossa. A gente vai abrir aqui com vocês. Mas antes de ir para a nossa, quem aqui tem uma missão? Quem aqui já definiu para si uma missão? Boa. Porra. Ela vai ajudar incrivelmente a priorizar o seu backlog de aprendizados. Ela te direcionou? Ela te orientou? Ela te fez buscar. Então, estabelecer uma missão, estabelecer um propósito para você. Então, se a gente está falando muito de timizagem, de propósito, que o time precisa de um propósito e uma série de coisas, beleza, estabelece o seu. Estabelece o seu com o seu time. Estabelece o de cada um. Inspire eles a fazer isso. Compartilhe o seu com eles. É muito, acho que nessa linha que a gente está discutindo sobre liderança. E aí, para fugir da armadilha de novo da gestão, por que você tem que ter essa sua missão? Porque é o seguinte, cada vez mais a sua carreira é guiada pelo que você faz. Sabe aquela coisa do RH, de plano de desenvolvimento de carreira? Isso vai morrer. Isso está morrendo. Ah, vamos fazer aqui um plano de sucessão de 30 anos. Isso está morrendo. Aliás, se vocês puderem pegar o Ricardo Semler lá para ler, ele fala que, inclusive, o RH pode morrer. Ele vai para um outro extremo. Ele vai para a treta mesmo. A empresa dele não tem RH. Tem departamento pessoal porque precisa por CLT, mas não tem RH. Ele vai para outro nível, que é cada um é responsável pelo gerenciamento da sua carreira. Então, a sua missão vai te ajudar nisso. Trazer as nossas aí, né? As nossas, e aí é o questionamento, né? Quando é que faz sentido a sua mudar? É quando isso aqui parou de te direcionar. Quando isso não te mover mais para um rumo, né? Isso não faz mais sentido para você, pense o que está te fazendo sentido agora. Acelerando aqui, a minha é tornar-me dispensável, né? E aí? É ruim? É bom ou não? Cara, é minha. Tem um contexto. Quem quiser, a gente troca ideia no café depois. Mas é de cada um. Vamos lá para os tipos de liderança, senão o nosso tempo passa. Vocês já perceberam que são dois falantes, né? Então a gente vai ter que correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Tá, liderança 1.0. Quem já ouviu falar sobre? Fordismo na veia, né? Vocês já viram gerente plantando em árvore? Não, né? Porque gerência fordista é plantada, na verdade. Por quê? As fábricas agora ficaram grandes demais, tem gente demais, tem que botar alguém para chicotear a peãozada, né? É mais ou menos essa a ideia. Chicoting, exato. Então, fazer a esteira de produção funcionar melhor. É aquela coisa absolutamente não natural, mas é controle. Tanto que tem o spam, né? Uma pessoa só pode controlar até X recursos. Eu me sinto impressora quando alguém me chama de recurso. Né? Aquela coisa maluca, mas veio daí, porque contexto industrial. Trabalho fabril. Aliás, as pessoas se sujavam de carvão. E a esteira de produção estava longe de ser aquela maravilhazinha bonitinha. Aliás, a gente continua até hoje chamando algumas dos nossos times de esteira, né? Umas empresas por aí que de vez em quando a gente esbarra com isso. Já ouviram isso? Não, quem agora que a galera já pensou, manda para esteira. Puta, eu já fui de um time de esteira. De vez em quando alguns aqui já fomos. Era só fazer, controlar a esteira, as esteiras, né? Aquela coisa confusa, grande, etc. Aí vem anos 60, começa a trazer umas melhorias. Qual que era a ideia aqui? A ideia aqui é, agora não preciso só mais do gerente, preciso ter um controle sobre o gerente. Sobre o que ele está fazendo também, né? Então, a gente começa a pensar em PMI, Six Sigma, uma porrada de coisa. A imagem ali ficou métrica ruim. De processo. Vamos botar bastante métrica de processo para saber se o gerente está controlando bem. Que aí agora eu tenho chicote no chicoteador. A gente entrou em Inception, né? Em loop agora. A gente tem instrumentos para chicotear melhor o chicoteador. Não mudou nada o mindset, certo? Só que isso é louco, porque é o seguinte. Vocês já viram aquela frase ali? Sério, alguém já ouviu alguém falando essa frase aqui? Não sei o motivo para isso e sei que não faz sentido fazer isso. Mas está na nossa política, eu fui lá e fiz assim, né? Vocês já ouviram isso na empresa de vocês?
Cara, não dá vontade de matar quem fala isso? Sério, sendo sincero. Dá vontade de matar. Mas o problema é que a gente está tentando criar sistemas, e a gestão 1.0 e 2.0, a liderança plantada aí, ela está plantada para tentar criar sistemas à prova de idiotas. Eu trabalhei num banco que a gente fez o seguinte, tinha um reporte que a gente gerava e se os caras não recebessem o e-mail, eles mandavam, tipo, por que atrasou, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas esses caras não fazem a menor ideia desses números que estão aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um tag aí no PDF que a gente está gerando. Se o cara abrir, ele sensibiliza um número nosso aqui para a gente saber quem está abrindo. Aí depois de 3 semanas que ninguém abria, eu consegui discutir isso. Mas assim, o quanto de informação, o quanto de coisa que a gente está fazendo, que não faz sentido nenhum, só que em algum momento alguém que era o gestor, o head de everybody, decidiu que aquela informação era importante, todo mundo começou a produzir, esse cara foi embora e a produção daquela informação continua acontecendo e ninguém mais usa aquilo. Vamos lá. E aí, liderança 3.0. Exato. Uma grande mudança, né? Cara, finalmente a gente está começando a reconhecer que a maioria das pessoas pensa. E a gente também precisa usar instrumentos para pessoas que pensem. Porque, aliás, o nosso trabalho é cada vez menos braçal e cada vez mais conhecimento, certo? Aliás, o trabalho que é braçal, o que está acontecendo é que a gente está automatizando e robotizando. Está diminuindo. E a gente precisa mudar. Para mudar, a gente vai ter que começar a trabalhar, por exemplo, motivação intrínseca. Propósito, autonomia, maestria, a gente vai precisar reconhecer isso. O modelo de liderança para trabalhar com o trabalho do conhecimento precisa ser diferente. Não vai ser She-Coaching, não vai ser She-Coaching evoluído com métrica, porque é meio que a 2.0 faz. Não escala. Na verdade, o que a gente tem que fazer, e tem um pouco a ver com o Les, é desescalar, é unscaling. Tem a ver com, cara, vamos ter que trabalhar com mais autonomia, por exemplo, autonomia. 2018, estamos discutindo sobre autonomia ainda. Acho que até no papel como líder, e ser líder, eu acho que é um negócio nobre, porque, na verdade, existe ali, não estamos falando de gestor, tá? Estou falando de líder. Existe ali uma preocupação sua com quem te segue. Genuína. Verdadeira. Então, acho que é muito lance aqui de como líder, cara, até às vezes fazer a galera se questionar e perceber que a coisa rolou, entendeu? Se você não estiver trabalhando de forma pensativa, seu trabalho vai deixar de existir. É isso. Que é um pouco da imagem ali. É isso. Só para fazer uma brincadeira aqui, né? Tem 3 itens ali, mas por causa do nosso tempo eu vou só para cortar. Se você fosse pintar a sua casa, qual dos 2 pintores que você contrataria? Tem 2 pintores ali, né? Uma imagem de cima, outra na imagem de baixo. Certamente para o quarto do meu filho seria o segundo. Isso porque você quer uma atividade criativa. Mas para boa parte das nossas coisas, a gente não quer. Seria um ali. O grande lance é que para a maior parte das pessoas que trabalham nessa sala aqui, e as pessoas que trabalham com vocês, são do tipo 2 ali, são aquele pintor criativo. São atividades criativas. E a gente está usando o método de gestão do pintor de parede. Por exemplo, querer ficar controlando o número de atividades que o cara fez, que para pintor de parede funciona bem. Metros quadrados de parede pintadas, vai funcionar otimamente bem. Bota lá para um programador o número de linhas que ele programou. Boa sorte, ele vai começar a dar enter. Cara, a gente aqui, né, como trabalhar com níveis neurológicos. Se você lidera um grupo de pessoas, isso é super importante. Entender como funciona, né? Modelo revolucionário versus modelo evolucionário. Revolução sempre gera mais dor, né? As pessoas mudarem de forma evolucionária. Tem que tomar cuidado com isso. E aí, só uma provocação que a gente ficou numa discussão sobre esse slide bem interessante sim, em alguns momentos, revolução é importante. Mas, a longo prazo, você sempre tem que caminhar para uma evolução, não para uma revolução. Vamos lá. Aqui, Robert Dilts fala assim, ali estão as mudanças remediativas, elas tratam de comportamento e ambiente. Generativas e evolutivas, elas tratam sobre capacidades, valores, crenças, missão e visão. Que eu acho que está muito atrelado ao trabalhador do novo movimento, né? Do conhecimento.
aquilo conecta muito mais. Coisas que a gente fazia anteriormente, que estão mais preocupadas com comportamentos e ambientes, elas deixam de conectar. Aí, Richard Barrett, esse cara é bem interessante ler o que ele escreve, ele fala sobre cultura organizacional, uma série de coisas, mas aí ele classificou aí em 7, né, níveis de consciência. A liderança e os ambientes onde as pessoas convivem, né? Então, quanto no nível 1 você está mais preocupado ali com a questão de sobrevivência, e no nível 7 você está mais preocupado sobre ser visionário, aspiração, coisas nesse sentido. Perceba que o contexto da tua empresa vai te formatar, né? O que tem de gente trabalhando no nível 1 e só. Porque, por exemplo, a empresa está exigindo disso dele. Tenha só consciência. O slide aqui é para você trazer consciência disso. Se você tiver consciência que você está fazendo determinadas coisas no seu modo de liderança porque você está tentando sobreviver, talvez seja a consciência que você precisa para sair dessa empresa. Está na hora. Vamos para outro lugar? Vamos tentar outra coisa diferente? Porque já deu. Eu tentei mudar, não consegui. Uma outra coisa importante, modelos mentais, que podem ser limitantes ou potencializadores. E só para discutir um exemplo, né? Então, se você acreditar que aquele cara é um cara que vai se desenvolver, que tem potencial, você vai investir energia nele, tempo, tudo mais, esse cara vai se desenvolver. Obviamente que isso reforça o seu pensamento. Só que assim, isso é limitante, porque você está acreditando que aquele tem potencial. Quando na verdade de liderança para os eleitos? Não, vou ensinar esse aqui, vou te ensinar a ser líder, porque eu acho que ele é o que tem potencial. Porque eu, enquanto líder, estou querendo formar o próximo. E aí você escolhe. Pronto. Acabou de cair nesse ciclo aqui, que pode ser perverso. Porque você para de enxergar todos os outros. Já aconteceu isso com vocês? Já viram isso? Alguém foi o eleito. Tem até umas coisas. Tem a brincadeira que de vez em quando chama, ele é o Illuminati, ou ela é o Illuminati. É a Illuminati, foi escolhida lá pelo. É a queridinha, ou queridinho. Então aí a gente tem que tentar trazer sempre um modelo potencializador. Saia desse ciclo. Acho que aqui fica a provocação para vocês pensarem sobre: será que eu estou preso no modelo limitante ou não? E como líder, o que eu tenho que fazer? Sair do modelo limitante. Expanda. Pense de forma diferente. Matriz de empoderamento. Quem aqui conhece? Temos várias ferramentas. A ideia aqui, de novo, não é a gente falar sobre cada uma delas, é apresentar algumas ideias. Antes de falar um pouco aqui sobre resumo, a delegação. Tem um resumo aqui do Management 3.0, né, de 5 mitos da delegação. Não vou entrar em cada um deles, não. Mas é muito sobre delegação, muito sobre empoderamento, tem a ver com uma coisa que é fake para muita gente. As pessoas acham que é binário, você liga e desliga. Não, dei poder, pronto. Acabou. Agora o poder é todo seu. Não é isso. Eu acho que é muito um lance disso aqui. Quando a gente pensa de forma matricial isso aqui, você pensa numa jornada. Exato. Pensando numa jornada, você conecta o seu time. Então, o objetivo é sempre deixar o time cada vez menos dependente de uma liderança, mesmo acreditando que liderança é importante. Eu vou percorrer para que cada vez dependa menos de um líder, mas isso daqui é uma jornada. Você não pode dar uma acelerada, porque acelerar esse processo vai gerar de novo aquela sensação de ausência de liderança. Dá um exemplo aqui sobre essa coisa do empoderamento gradual. Quem tem filho aí? Pode descer no elevador já, teu filho? Ou tua filha? Porque como é que foi o momento da decisão, né? Como é que vai ser, né, Ana? O momento da decisão de poder pegar o elevador agora para descer. E aí? Pô, não, agora ela tem 2 anos, eu não vou deixar ela descer. Mas talvez, qual vai ser o trigger? Você não sabe. Provavelmente boa parte de vocês não lembra quando que a criança pode começar a descer o elevador. Mas um belo dia chegou. Isso tem a ver com a construção de confiança e uma delegação que ela foi aos poucos. Ela não foi de uma vez que você criou a confiança para delegar 100%. Esse é o maior exemplo. E nas primeiras vezes existia de você uma preocupação ainda. E depois de algum tempo, sei lá, qual é a mãe que liga hoje para perguntar para a gente aqui? Você pegou o elevador, filho? Empoderamento. Não existe isso. Empoderamento tem a ver com o nível de segurança do erro. Você vai tolerar aquele erro. E você tem que trabalhar isso para que as pessoas ganhem esse empoderamento. Bora por causa do nosso tempo. A gente já falou demais. 8º, como melhorar o relacionamento? Então, se você aqui for, né, cego, surdo, mudo, se abster do seu papel, da importância daquilo, se você acredita que isso é importante, não vai funcionar. De novo, trabalhar um pouco
A gente fica muito preso, é só feedback? Não, cara, feedback, comunicação, dinâmica, escuta, colaboração, uma porrada de coisa a gente podia estar falando aqui. Você quer liderar? Tira o fone de ouvido no escritório. Eu tenho que contar essa. Eu sei Tira que a gente está atrasado, mas eu tenho que contar essa, é muito rápido. Eu trabalhei num banco, foi a coisa mais legal desse banco que eu trabalhei. O CFO do banco, ele sentava a cada um mês, ele mudava de lugar na empresa. E ele ia sentar no meio do seu time e você nem sabia quem era aquele cara que chegou ali para sentar. E um dia eu questionei ele, por que ele fazia isso? Porque eu quero entender o que as pessoas fazem. Eu quero me aproximar das pessoas. Então, ele sentava durante um mês ali. A primeira semana, todo mundo sabia quem ele era, ficava em pânico. Na segunda, você já estava trocando ideia. Na terceira, você já dava risada. Na quarta, você estava compartilhando as suas dores. Porque ele era um cara receptivo. Então, assim, como você vai conduzir? Ele pensou numa forma de se aproximar da empresa como um todo, entendeu? Só gerava um desconforto no cara que mudou de lugar, né? Puta sacanagem. Perfil comportamental. Aqui, de novo, cara, acho que tem 8 ali ferramentas. Eu acabei colocando a MBTI porque era só que a gente achou a imagem ali com os personagens do Star Wars. Mas, de novo, você como líder, se você quer buscar conexão com as pessoas, se você quer que a sua mensagem seja escutada, se você quer entender o que a pessoa está sentindo, se você quer se aproximar, se você não variar o seu canal de comunicação, se você não entender como o outro funciona, fica difícil fazer isso acontecer. Tem gente falando assim, pô, mas o slide está pequeno, né? É proposital. A gente não quer que vocês foquem na ferramenta aqui. Os slides vocês vão receber, vocês vão conseguir ler, vai estar lá. O lance todo você consegue entender que a sua mensagem, a forma como você fala, não é como você quer falar e para outra pessoa ouvir? Eu erro isso direto. Eu sou muito direto. Dá um exemplo, né? Falei que eu ia falar das besteiras que a gente faz. Eu sou muito direto. Às vezes, e muita gente aqui está no papel de gestor também, né? Que é um papel que eu faço de alguma forma hoje também. Cara, aí você tem 15 assuntos rolando ao mesmo tempo, e você precisa resolver tudo, e etc. E às vezes eu falo a mensagem como eu gostaria de falar para uma pessoa que não é a forma como ela gostaria de ouvir. Ou que ela deveria ouvir. E eu magoo alguém, por exemplo. E, cara, e aí? Esse é um erro comum. Sou nessa fila aí. Não é time, foi mal. De verdade. Isso? Nunca é pessoal. É isso? É um aprendizado todo dia. Você vai falar de vez em quando fiz merda, putz. Pedir desculpa, ter aquela abertura, volta no assunto anterior, né, no 7º, faz parte também. E por isso que é importante o feedback. Não pode, você não pode tolerar que o seu time tenha medo de te dar feedback. Você tem que trabalhar isso com eles, né? Também. Vamos lá. Seus valores e dos seus liderados. Vocês mapearam isso? A empresa, beleza, ela definiu os valores. Necessariamente aqueles valores que estão lá na entrada da empresa são os valores da empresa? Expectativa e realidade, né? É um questionamento, porque tem coisas na empresa que eu trabalho que sim, no PagSeguro, estão lá na parede e de fato acontece. Algumas não. Talvez algum time aconteça. Mas a gente tem que ter buscar alinhamento dessas coisas. Eu acho que isso é um caminho que a gente está tentando fazer lá. Buscar alinhamento quais são os valores da empresa, quais são os meus, quais são os seus. Porque assim, se o meu valor, se não é um valor meu, não vai conversar. Você vai se engajar com uma coisa que você não acredita? Vou dar um exemplo. Aqui está um vegano trabalhando para a JBS, né? Eu fui para o extremo logo para poder colocar. Mas tem vários desses valores que são micro. A pessoa não vai tolerar. E aí no slide depois vocês conseguem olhar ali algumas ferramentas. O lance todo é esse, né? Primeiro, significa que a gente já sabe o que a gente está fazendo? Stay hungry, stay foolish. Cara, mantenha-se com fome. Continue aprendendo. Continue se tratando como um padawan. Para usar a analogia Jedi aqui que a gente estava falando, né? Star Wars. A gente nunca está pronto. A gente nunca. E a gente ouve isso direto, né? Não, porque eu sou... Às vezes a pessoa precisa só subir isso daqui na vida profissional para já achar que ela chegou no seu topo. Cara, a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. A verdade é essa, a gente está aprendendo ainda. Alguém aqui sabia o que era ser pai ou mãe? Quem foi pai ou mãe? Eu ouço essa frase direto. Não, você não precisa esperar mais 2 anos para ser pai. Quando você for pai, você vai ver que não adiantou nada se preparar.
Eu ainda não vivi essa experiência, mas, né, de vez em quando eu ouço isso. Não, eu vou dar mais um ano, mais 2. Aí a galera vira e fala, cara, você não vai adiantar nada. É tipo isso com liderança também. Vai praticando. E eu acho que é assim, de novo, só conectando com aquilo que eu acredito que é o lance cara, o lance de ser um líder servidor, blá, 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 que a gente ouve, de fato é verdade. Se você quer ser um líder, você está preocupado com o seu grupo. E você vai defender aquele grupo, os valores daquele grupo. Enfim, você vai trabalhar para que aquele grupo seja mais coeso. Enfim, você vai trabalhar uma porrada de coisa. Que fez novos líderes nascerem. Exatamente. Então, vai te obrigar todo dia a se reinventar, repensar o que você faz. Acho que no final, a mensagem que a gente queria deixar para vocês é isso. Cara, isso aqui não é um passo a passo, isso não é uma dimensão, isso não é um kit que você vai sair daqui e vai implementar. Tem várias ferramentas, sim, para aqueles que ainda não conhecem conseguirem dar uma olhada ali no material no slide. Mas é gerar a provocação de, cara, esse assunto é muito importante e a gente precisa discutir de forma genuína. Estabeleça isso com o seu time. Volte, troque ideia com o seu time. Faça isso acontecer. E de novo linkando, né? O mindset de crescimento vai servir não é porque você é gestor. De novo, eu vou bater nessa tecla. Você é líder independente do seu cargo. Se você aprende isso, cara, não importa onde você vai parar. Pelo menos você está se tornando um ser humano melhor no lidar com os outros. Então, tá na boa, né? Tá na vitória já. Então, para deixar a mensagem final aí, porque a galera tá assim, ó, fechamos mesmo. Que a força esteja com vocês e muito obrigado, gente. Valeu.